Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 343 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Adriana e não consegui pensar em nada criativo porque tem um bebezinho aqui olhando pra mim, assustado com o meu grito. Assustado nada, ele tá tentando entender a tecnologia. É verdade. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Ismael, que não é o Eimael, gente, não confunda, é o Ismael. Mas ele é cristão também. Sou cristão, muito cristão. Eu sou o Ismael e estou aqui com a Grace Kerlin, que é mãe do meu filho João Miguel e de mais uma renca que eu e ela cuidamos. Que legal. Grace Kerlin. Grace Kerlin. Ela pode ter falado só Kerlin, não? Mas tudo não, bem. tem que falar Grace. Então eu sou a Grace Kerlin, tô aqui com o Paulinho e com o meu filho João Miguel e com todos vocês. Aí. Seja bem-vindo. O João Miguel tem quantos meses? 3 meses. 3 meses. Dá um alô aí, João Ele é Miguel. muito esperto, muito esperto. Vocês vão ouvir que ele está no colo da Kerlin. E eu não consigo falar Kerlin, porque Kerlin. não é o nome dela Kerlin, é Kerlin. Kerlin. E ele vai participar aqui com a gente também. Pode ter algumas participaçõezinhas, não tem problema nenhum. E acompanhando a gente também está a Gabriela. Vai. Ela não quer participar do programa. Mas tá sendo obrigada. Tá aqui. Ela vai participar com gestos e a gente vai traduzindo pra você. Ela tá aqui perto da gente também. E nós vamos falar aqui de um tema diferente. A gente vai falar aqui sobre crianças e adolescentes em situação de risco, porque essas pessoas que estão aqui com a gente trabalham com isso. Eles são pais sociais numa entidade. Entidade não, né? Entidade parece que tá recebendo tá descendo, alguma a gente tá coisa. numa mesa branca aqui, Meu né? A gente Deus. aproveita. Tem uma entidade aqui com a gente. Eles trabalham na organização Esperança Sem Limites, são missionários, vindos do Pará, de Belém do Pará. É o lugar onde Iquaraci. tem o verdadeiro açaí, olha só. Verdadeiro. Porque aqui em São Paulo vocês tomam sorvete, desculpa. Mas é mesmo. Tanto que tem sorveteria que tem açaí. Tá Não, junto, Um assim. sorvete no que mesmo tu gosta também, né? Lógico, eu amo, não tenho problema. tem, nenhum. né? É o que tem, a gente come. Tem pra hoje. Pode ser com granola, sem granola. Inclusive aqui onde a gente mora tem vários desses lugares naturebas que eles falam, vocês querem experimentar o verdadeiro açaí? A gente come, nossa, não, já traz o com Guaraná, com melzinho mesmo. Não, mas eu tenho que confessar de que não tem. Eu fiz uma experiência de provar esse verdadeiro açaí aqui. Não é Foi nada uma das verdadeiro. experiências mais traumáticas da minha vida. Então a gente tem que ir pra lá experimentar, né, amor? Não, a gente tem que... outro eu não sei prazer. o que é o verdadeiro açaí. A gente não tem padrão de Vou comparação. me comprometer, meu pai tá vindo daqui a algumas Aê, semanas. aê. Opa! Promessa de político ou não? Não, é promessa Emael de ou Ismael? Ei, Mael. E a gente vai falar então sobre esse tema aqui com essas pessoas muito especiais que são aqui, moram aqui em Campinas, aqui pertinho da gente. E a gente vai falar sobre crianças e adolescentes em situação de risco nesse programa do podcast Irmãos.com. Ismael e Kerlin vieram de Belém do Pará, são missionários, têm um chamado missionário e estão aqui trabalhando com crianças. São pais sociais. Com quantas crianças diretamente vocês trabalham? Diretamente, são uma média de 60 crianças, que a gente mora num sítio. Olha que tem aí. 5 casas, 2 casas masculinas, uma casa de crianças pequenininhas, uma casa só de meninas e outra casa de crianças, que é mista também, meninos e meninas, só que são irmãos. Mas peraí, são casas, mas são tipo alojamentos, né? Na verdade, é um prédio. É como se fosse um prédio grande, assim, com uma casa vai entrando na outra, que desce a escada e entra em outra casa. Hein? É mesmo, é tudo Não são uma coisa conectado. grande, não. assim, Elas não são necessariamente conectadas, mas são parede com parede. Ah, sim. Casas germinadas, então. Não, Mais ou não é tipo todas as casas juntas que dá pra te entrar numa casa na outra passando. Não, são aquela casas. festa. Tem uma Hoje eu vou só que dormir na divide quinta isso, casa, Não existe isso. Aí essas crianças elas ficam nesse sítio. A nossa casa mesmo é do lado da casa delas, é no meio, que é, no caso a Gabriela ela tem uma casa só que é um pouco mais afastada no sítio, e eu e a Kerlin não, a gente mora com as crianças praticamente, eu saio da casa que eu cuido das crianças e vou dormir na sua casa. Vou dormir na minha casa que fica a 10 metros de distância da casa das crianças. Entendi. Então é bem próximo mesmo. Então é um trabalho integral. É integral. O dia todo. Enquanto você tá acordado, você tá cuidando de criança. Enquanto tô acordado, enquanto tá tendo acontece algum tipo de problema, eu tô lá. O fato de eu morar do lado da casa das crianças, então faz com que qualquer coisa que
que aconteça. Até quando estiver dormindo. Isso, não, inúmeras vezes, a minha madrugada de sono, quando alguma criança pula uma janela, que a minha casa fica embaixo de uma das casas, então quando elas pulam, dá pra me ouvir o barulho, aí é automático. Eu acordo, vou ver lá, porque saiu de casa? Não, a gente tá querendo brincar. Vem que brincar, pai. Vai brincar de madrugada? Quero brincar com a minha cara. Vai Literalmente, é integral, independente do horário, independente até se a gente estiver de folga. A gente costuma dizer que a gente só não trabalha quando a gente sai, por exemplo. Hoje a gente não tá trabalhando porque a gente saiu de lá. Conseguiu a folga. Mas se a gente folga tá de verdade, lá, né? Mesmo se tiver de folga e surgir alguma coisa, vocês estão lá, se eu tiver de folga, tô lá. Tem que resolver de alguma forma, né? E vocês casaram lá em Belém do Pará e na sequência já vieram pra cá. Já vieram sabendo que viriam pra cá. Isso. Deixa a Kellen contar um pouquinho, senão o Ismael vai falar sozinho. Não, umas 2 semanas fala. antes da gente casar, o Ismael já tinha apresentado a proposta pra mim, da gente vir pra cá trabalhar Quanto tempo com isso. antes? Umas 2 semanas antes da gente casar. Se Ele ficou com medo, né? Preparo, aleluia. Ele ficou com... Não tinha que pensar no casamento, nem nada, né? Não, vamos pensar pra onde a gente vai mudar E depois aí do ele casamento. queria uma resposta minha no sentido de se a gente viria mesmo pra cá, dedicar nossas vidas, trabalhando com isso e tudo mais. E aí eu respondi que sim, e a gente já casou sabendo que viria pra cá. Até com data marcada, não foi, amor? Sim. Data marcada Olha já aí. de avião, acho que... Casaram em novembro e vieram em janeiro, né? É isso? Isso. Foi. Então, tava pertinho. Depois de um atropelamento, essa é outra história. É porque quase 2 dias antes, Foi 2 dias antes eu fui atropelado. Ele foi Saindo atropelado. do meu treino de jiu-jitsu. Ai. Um Antes de casar? 2 dias antes de casar? Não, 2 dias antes de viajar, né? Passagem Viajar. comprada. Mas você tava saindo do treino do E a maior jiu-jitsu, preocupação- tava inchado, né? Já. Tava inchado. Acho que foi isso que amorteceu. Ele tava bem preocupado de se recuperar pra poder vir pra cá. Nossa, eu lembro passei um da tempão agonia pra que ele tava. Não, eu tô bem, amor, é sério. Eu tô bem, o quê? Metade do meu corpo todo quebrando. Tem uma missão, eu tô bem, eu tenho uma missão, eu tenho que estar lá. Nada, né? Não tô sentindo minha perna. Mas esse chamado pra trabalhar com crianças, quando é que surgiu? Vocês não tinham filhos ainda, vocês têm um filho de 3 Vocês são meses. novinhos, né? A Quantos gente- anos vocês têm? A gente tem. Eu tenho 28, a Karen tem. 27. Olha Vou só, fazer né? 28 em dezembro. A gente se conheceu num projeto missionário. Ah, que lindo isso. O projeto Missão Impacto, que era uma equipe de... agora é uma organização, que eu e a Karen, a gente é líder nela. Eu sou coordenador e a Karen é líder lá no Pará. Uhum. E teve esse A projeto gente com iniciou 16 como anos. membro, na verdade, Isso, né? a A gente gente- tinha 15 anos de idade quando a gente se 15, conheceu. 16 anos, então a gente entrou nesse projeto, lá ensinava a gente a usar fantoche, fazer palhaço, legal, 4 que leis legal. espirituais e fazer teatro na rua. E vocês sempre tiveram essa atração das crianças, assim? Tipo, vocês eram aquelas pessoas que sempre tinha criança em volta, brincando? ou ainda demais. foram Até hoje. descobrindo? Até hoje eu fico nas minhas palhaçadas com as crianças. E a gente desenvolvia muito trabalho com criança. Então, como a gente teve esse treinamento, a gente fazia IBF relâmpago. A gente chegava numa comunidade que não tinha nada e do nada a gente fazia um evento lá com as crianças, eu me vestia de palhaço, chamava todo mundo. Então, a gente sempre teve um envolvimento muito forte com essa questão da criança e do adolescente. O Ismael é um pouco mais com adolescente. No meu caso, eu dava aula bíblica na igreja para as crianças e tudo mais. Meu foco sempre foi crianças menorzinhas mesmo. Uhum. E o Ismael, ele chegou a ser coordenador de adolescente, né? Dar palestra para adolescente, fazer rodas de... Enfim, ele sempre teve mais contato com o adolescente do que eu em si. O primeiro contato que a gente teve enquanto equipe sério, com uma situação um pouco mais de risco, foi quando a gente começou a trabalhar com o Cian, que era a Fundação Casa lá do Pará. Que a gente ia fazer, um domingo sim, um domingo não, a gente ia pra essa Fundação Casa com os menores infratores, a gente fazia um teatro lá, fazia uma conversa e tudo mais. E quando esses menores saíam, a gente tinha um contato lá que eles ligavam pra nossa equipe e eu fazia o discipulado dessa galera Olha que legal. que saía. Então, tem umas histórias bem interessantes das coisas que aconteciam nesse período. Legal. Tudo com 17, 16, 17, 18 É anos. legal, né? A gente vai descobrindo, né? Olhando pra trás, você vê que você já estava muito envolvido e às vezes nem sabia exatamente Sim. o que Deus queria pra Cara, sua vida, demais, né? Porque eu converso com bastante jovens, né? Bastante jovens e adolescentes. E muitas vezes eles falam assim, eu gostaria de fazer muita coisa, mas eu sou tão novo. Não, eu acho que... isso. Eu falo, gente, tem muita gente com 16, 17, 18 Faz o anos que já aparece, né, fizeram. gente? É, Faz o que Mas aparece. eles se sentem mesmo assim de, cara, eu sou muito novo ainda pra fazer isso. Eu falei, não, gente. Que nada. Eu me lembro que esse envolvimento todo ele começou através de uma atitude simples, que eu e um amigo meu, um grande amigo meu, a gente falou, pô, o que é que a gente pode fazer? Bora ler a Bíblia e tal. A gente começou a ler a Bíblia, estudar, a gente gostou. Aí falou, bora marcar um estudo em casa então. A gente marcou e toda sexta-feira a gente começou a reunir, a gente
passava a madrugada inteira estudando a Bíblia. Quando a gente viu, já tinha uma equipe, um grupo de 20, 30, 40, 50 pessoas junto com a gente. Aí daí já, bora fazer evangelismo não, bora fazer isso. Então a gente começou a realmente envolver cada vez mais. E tudo isso, se a gente fosse olhar, não tinha... O mais velho de nós era eu, tinha 17 anos. O resto tudo era 16, 15 anos. Era tudo uma molecada mesmo, adolescente. Prova de que a única coisa que a gente precisa fazer é realmente se envolver. Tem muita coisa que se dispor a fazer. Porque a oportunidade tá aí, cara. Tá demais. A gente faz a oportunidade, na verdade. Deus tá colocando as coisas na nossa frente e é o que a gente fala pros adolescentes, né? Eu não sei o que eu gosto, o que eu não gosto. Tenta fazer um pouquinho de cada, que você vai descobrindo, sabe? Tem a ver com o lance da vocação, né? De você descobrir sua vocação e atender o chamado, né? A necessidade disponível. E aí você descobriu que existia essa necessidade aqui de alguém trabalhando com essas crianças aqui em Campinas. Aí vocês entraram em contato, souberam, deu Esperança Sem Limites. Foi tudo surpresa pra você, Kellen? Ou alguma coisa você já sabia? Não. Foi assim uma surpresa. Eu nunca imaginei. É mesmo? Eu nunca imaginei trabalhar desse jeito, conhecer o que eu conheci, viver o que eu já vivi, né? E eu sei que eu ainda vou me surpreender muito. O interessante é que eu falei pra ela umas 2 semanas antes do casamento, mas eu já sabia há quase um mês. O meu amigo tinha ligado pra mim, não, Jamel, tem isso. Tem que achar o momento certo. A hora que você viu que não dava mais pra... Você viu aquela mesa com queijos e vinhos? Você já desconfiou, né? Falar, não, bora alugar uma casa. Aí eu falei, né, vamos ver. 2 semanas antes não tinha casa ainda, né? Aí a gente chegou a pagar ainda um mês de mensalidade de uma casa, mas eu pensando, mas por que eu vou alugar uma casa? Eu quero ir embora. Você foi tão fundo no seu medo de contar que você chegou a alugar uma casa lá pra não precisar contar pra ela que vocês mudariam pra cá. Eu falei, meu Deus, foi... É porque eu nunca tinha saído de casa, né? Nunca tinha me separado da minha mãe, né? Imagina. Enfim, pra mim foi tudo muito, muito novo mesmo. Que na verdade o grande desafio nunca foi meu, porque meu coração desde os 16 anos já tava querendo ir embora, queria ir pra uma missão que ficava lá no Paraguai. Meu coração sempre ardeu por isso. Com 20 anos eu saí de casa e fui pra missão e tudo mais, e a Kerlin não. Pra Kerlin tinha sido, tudo realmente era novo. Ela nunca tinha saído do Pará, nunca tinha se envolvido dessa forma, tudo mais. Então, o convite da gente casar já era novo. E ir pra São Paulo, né? O centro do movimento do Brasil e tal, né? É complicado. Então, pra mim, ela foi muito mais corajosa, porque realmente quem foi que abriu mão radicalmente foi ela, entendeu? Foi ela que abriu mão radicalmente. Mas é muito resposta de oração, né? Ela aceitar, assim, e vir embora, é muito Deus falando pra vocês. Mas fala, então Kellen, e aí? Ainda tem esse sentimento de por que eu tô aqui ou não? Não, hoje não, mas eu confesso que foi bem difícil nos primeiros dias, tipo, eu acordar em outro lugar, né? Meu Deus, em outro lugar, aqui? meu Deus, outro estado, enfim. Mas hoje eu confio firmemente de que foi tudo por Deus mesmo. Foi Ele que organizou tudo, Ele que vem trabalhando no meu coração. E eu sinto amor pelo que eu faço hoje, sabe? Eu até já falei pro Ismael que um dia que for da gente sair do abrigo que a gente tá hoje, de exercer o que a gente tá exercendo hoje, pra ir, não sei, pra outro lugar, enfim. Eu vou sentir muito, porque o meu coração, ele já consegue abraçar todas essas crianças, assim, de uma maneira extraordinária. Eu não consigo explicar, é um amor que vem de Deus mesmo, é algo que Deus colocou no meu coração. E eu não me arrependo, eu tô aqui firme e forte e vamos lá. Que legal. E vocês trabalham lá na missão Esperança Sem Limites com crianças e adolescentes em situação de risco, né? Sim. E explica assim, só pra gente tentar entender um pouco, o que significa a situação de risco, assim, o que configura uma situação de risco? No caso, a gente recebe crianças que vieram de situação de risco, e a situação de risco é qualquer situação que ofereça, seja o risco psicológico, seja o risco físico, a questão da agressão, a questão até mesmo escolar, a criança, os pais não conseguem colocar a criança na escola, tudo mais, a criança precisa ir para a escola e não tem como colocar ela, então também vai para abrigo, a questão sexual também, crianças que passaram por abuso físico, sexual, psicológico, emocional, também, né? fome, pobreza. E que na verdade... Situação de rua também, né? A situação de rua também, crianças que estão na rua, que são recolhidas pela vara, são recolhidas pelo conceito tutelar, acabam indo até parar lá com a drogas, gente. Né? Crianças que... E é interessante, a gente não tem um perfil para trabalhar com crianças que têm problemas de dependência química, mas a gente, nesse último ano, principalmente, a gente recebeu muitas crianças com problemas de dependência química. Crianças mesmo? Criança no sentido que a gente... A gente chama eles de criança. criança, né? Até 18
8 anos é criança. É tudo Tá. filho. Então, Entendi. mas basicamente da idade de 13 anos pra cima já tem crianças que têm problema seja com a maconha, seja com a cocaína, tudo mais. Então varia muito. Mas a gente tem recebido muitos casos desse, mesmo a gente não tendo a estrutura para lidar com isso, que querendo ou não é uma outra estrutura, é um outro tipo de demanda que a gente tem. E esse último ano tem sido nosso quebra-cabeça, que a gente tem tentado lidar com essas crianças que já tem mais uma dependência química e tudo mais. Mas no geral, são crianças que vieram de qualquer situação que cause risco para ela. É até interessante falar esse ponto da questão econômica, que na verdade a questão econômica não chega nem a ser o fator principal que leva uma criança a ser tirada de dentro de casa. A gente acredita que por mais que o pai não tenha uma condição financeira muito boa, ele tem capacidade para dar cuidado, amor, carinho para a criança. Só se a criança estiver passando realmente fome, estiver em um estado muito precário. Os fatores de violência física, emocional, psicológica, sexual, esses são os principais fatores que levam o governo a tirar a criança do seu lar e levar ela para um abrigo. Então essas crianças chegam, vêm de lares desestruturados e com certeza chegam com todos esses problemas que você citou. Falta de limites, dificuldade até de se sentir amado, né? Sim. Com certeza tem isso e tal. Desconfiados, não é? Não chegam desconfiadão. A gente tem uma apostila, que é o treinamento que todos nós a gente faz essa reciclagem desse treinamento, que é quando o amor não é suficiente, que é uma metodologia que a gente usa para lidar com essas crianças que vêm pra gente em situação de risco. A gente aprendeu nesse processo de que as crianças que chegam para nós, elas chegam com um distúrbio, que é chamado de DRA, distúrbio reativo do apego, que é a incapacidade de estabelecer relacionamentos duradouros com alguém. Então, a criança que chega para nós é uma criança que chega sem limites. Ou seja, esse sentimento de que tem alguém que protege ela, que coloca limites na vida dela de proteção, ela não tem. Que é por amor, né? Que é por amor. Elas não confiam em ninguém, né? Elas acham que elas podem fazer tudo sozinhas, resolver tudo E elas sozinhas. buscam essa dependência somente delas, não é? Sim. Essa autodependência. Na verdade, essa independência, Essa né? independência, é verdade. Na verdade, a realidade, a nua e crua é a seguinte: qualquer criança dessas que mora com a gente, se for largada na rua, não vai morrer, entendeu? Ela tá num estado que a gente chama de estado de sobrevivência. Ela vai sobreviver, entendeu? Aos trancos e barrancos, mas vai sobreviver. De alguma forma ela vai sobreviver, porque ela aprendeu que ela precisa sobreviver por ela mesma, entendeu? Então, quando a gente entra, o nosso processo como pai social e mãe social é fazer com que essa criança ela entenda que agora ela não precisa mais estar no controle da vida dela, que agora tem uma pessoa que tá pra cuidar dela. Isso não é errado, né? Cuidar e Isso. educar, né? Sim. Ensinar, instruir, né? Os caminhos que elas devem seguir, porque por elas mesmas acabam fazendo escolhas bem... Que chocante assim, isso, né? E como que elas lidam assim com as frustrações delas? Porque assim, de uma certa forma, ela acaba buscando essa independência e aí quando vocês... Não é nem buscando, né? É o que tem pra ela, né? Sim, Só que aí, quando elas recebem essa palavra de que vão ter pessoas que vão cuidar, que vão estabelecer limites, que vão cuidar delas no sentido de orientar os caminhos, e aí, de repente, em muitos momentos, eu acredito que vocês tenham que falar não pra eles, né? A Sim. todos. E aí, A palavra mais doce que tem na nossa boca é não. E aí, como que eles lidam com Qualquer esse pai, não, né? assim? Qualquer Eles não pai. têm vontade Agressivos. São super agressivos. Eles chegam, sim, a desobedecer, a xingar. Eles descarregam toda a raiva, né? Nós somos o alvo da raiva deles E vocês agora. estão preparados pra isso, né? Vocês sabem que Exatamente. eles vão chegar assim, né? A gente fala que quando chega uma criança nova lá, é um mini furacão por 2 meses, no mínimo. É mesmo. Porque é um período de adaptação da criança. processo, É né? um processo que ela passa. A gente vive no mini furacão, né? Porque vive chegando crianças novas, vem, vai e tudo mais. Mas o processo de adaptação dessa criança, a adaptação inicial. O processo de adaptação inicial é de 2 a 3 meses, que ela começa a se situar, que ela sabe onde é que ela tá, que ela começa a entender como é que Aí ela funciona. conhece os amiguinhos que estão lá. Isso. Agora, o processo de transformação, que é quando ela começa a lidar com seus próprios traumas, com seus próprios problemas, é uma média de 1 ano ou 2 anos. Esse processo dela conseguir a autonomia dela de maneira sadia. Que antes ela vive no modo de sobrevivência. Então, ela acredita que sozinha ela vai conseguir e, no geral, ela vai conseguir. A questão é que ela não vai conseguir da maneira certa. Entendeu? Ela vai se prejudicar no processo. E o que a gente tenta ensinar
ensinar para elas é que a gente tá para cuidar e ensinar um processo que seja saudável na vida dela, que ela consiga terminar os ciclos, cada ciclo da vida dela de maneira saudável. Então, quando a criança ela chega lá, esse primeiro tempo que ela passa é um período de adaptação que é bem turbulento, porque ela é agressiva, ela é receosa, ela não confia em ninguém, ela mente e tudo mais. E a nossa linguagem com ela, que a gente coloca, é justamente a linguagem do limite. Por quê? Porque a gente entende que a primeira linguagem que a criança aprende, por exemplo, meu filho que está 3 meses aqui, é a linguagem do serviço. Eu estou oferecendo um serviço de proteção a ele. Ele chora com fome, eu vou lá e dou, a minha esposa vai lá e dá de mamar pra ele. Então ele vai aprendendo esses limites que é das necessidades básicas dele. Quando eu estabeleço um limite na vida da criança, dizendo, olha, você não pode tocar, você não pode isso, ela não vai entender. Ninguém colocou limite. Porque não foi inculcado desde pequeno, né? Então não vai entender. Então o fato dela não entender esse limite faz com que qualquer pessoa que chegue pra ela pra dizer, não é dessa forma, é dessa, fala, não, então aí você não é meu amigo. Aí vem o furacãozinho, né? Sim, aí vem um furacão, aí não sei o que e tudo mais. E a gente aprende a ter uma firmeza muito grande nesse ponto. A gente fala, não, um não é não. Se você tá pedindo uma coisa pra mim e eu digo que é não, você pode pedir 1 milhão de vezes, vai continuar sendo não, até que você aprenda aquilo que você tem que aprender. Em 2 meses aprende? Em casa demorou um pouquinho mais. Não, 2 meses demora. É o tempo só pra se adaptar. Só pra adaptar. Os resultados, eles demoram muito. Às vezes até não vêm, mas quando vem, é extremamente prazeroso. Uma coisa importante a respeito do trabalho que a gente realiza com o pai e mãe social é que a gente não gera expectativas no sentido de que, nossa, eu vou transformar a vida dessa criança e tudo mais. Porque eu tô me dedicando tanto e vou buscar algum fruto. Porque isso, porque aquilo. Se a gente for olhar por esse lado, é um trabalho extremamente frustrante. Porque eles vivem uma grande montanha-russa, no qual tem alguns dias que eles estão muito bem, e tem outros dias que eles estão muito mal. E às vezes parece que todo o trabalho que a gente está desenvolvendo, nossa, aquela criança estava tão bem, estava indo tão bem, e do nada cai, nossa, jogou todo o meu trabalho por água abaixo. Mas a gente não tem esse pensamento porque a gente não tem essa ideia de que não, ela tem que dar um resultado, a gente está em busca, na verdade, de oferecer... Não tem essa carga psicológica em cima deles de expectativa, né? Não, a minha única expectativa é com relação a mim mesmo, de fazer aquilo que eu preciso fazer para cuidar daquela criança. Então, as minhas expectativas, elas dizem respeito ao que eu tenho que fazer, e não a forma como ela vai responder. Porque é até mesmo a própria ideia de amor. O amor, ele não espera reciprocidade. Se o amor espera reciprocidade, ele não é amor. Então eu tô amando pra ser amado, entendeu? E a forma de amor que a gente dispensa é justamente, eu estou amando você. Se você vai me amar de volta ou não, isso vai ser uma coisa sua. Mas o que eu tenho que te dar é esse amor. E vocês já lidaram com situação, assim, de crianças ou adolescentes que estavam em profunda depressão ou tentaram suicídio? E se vocês têm uma equipe multidisciplinar lá, psicólogos que trabalham com isso? Sim, a gente tem muitas crianças que vieram, que tem problema de se cortar, tudo mais, a se automutilar. Inclusive já teve um fato de uma menina que tentou se matar, pegou um pedaço de vidro, tentou se matar. Aí tinha uma educadora lá, que é educadora noturna, a gente tem muita gente que trabalha. Então, enquanto a gente tá dormindo, existe um educador que tá cuidando do sono deles. Olha, que legal isso. E aí a educadora noturna tava lá, e todos nós somos uma equipe, assim, cristã, né? Isso, a empresa, ela contrata pessoas que têm princípios cristãos para que a gente possa ensinar as crianças, né, no caminho certo em que eles devem andar. E aí a educadora noturna estava lá, ela cuidou de todo esse trâmite, orou com a menina. No outro dia ela foi atendida por psicólogo, né? Olha que só. A gente tem psicólogo, tem pedagogo, assistente social, tem parte todo profissionalizante, tem todo um aparato, né? Então qualquer coisa que vier acontecer, sempre tem alguém para resolver, ou se não resolver ali na hora, direcionar para quem tenha mais capacidade para resolver. No caso, a empresa ela não contrata só cristãos. Tem outras pessoas que não são cristãs e tudo mais, mas a gente tem um princípio cristão que rege todo o trabalho, né? E, na verdade, do trabalho em si que a gente realiza, as principais ferramentas que a gente utiliza, que a gente chama que é um tripé que a gente usa, que é o Quando o Amor Não É Suficiente, que é uma apostila de uma americana que ela tinha um trabalho com os filhos dela, que ela era autodidata, ela não tinha nenhuma formação. Depois ela se
formou em psicóloga e tudo mais, mas ela percebeu que existiam algumas técnicas que ela usava para criar os filhos dela que funcionavam para crianças que vieram de casas problemáticas. E nisso ela cuidou de várias crianças depois que vieram desse problema. E ela escreveu um livro a respeito disso, que era Quando o Amor Não É Suficiente. E a apostila que a gente trabalha, o Como Educar Crianças e Adolescentes em Situação de Risco, que é o livro do superintendente, que também é pastor, que é o pastor Derli, que é o nosso pastor, e a cultura positiva de pares, que é o tripé teórico daquilo que a gente trabalha com as crianças. Uma coisa curiosa é que, assim, das crianças que estão lá, elas não estão disponíveis para adoção. Vocês trabalham com crianças tiradas de seus lares ou de seus convívios para ter esse processo de reestruturação e tal. E muitos deles depois são reintegrados Sim. com A seus família, pais, a sua né? família, né? Sim, na verdade, a gente tem um processo, enquanto eu e a Kerlin, que lidamos diretamente com as crianças, cuidando delas e tudo no dia a dia, por trás de nós tem uma equipe técnica que está cuidando do caso judicial delas, que é justamente a questão com os pais, com os parentes, se vai voltar, se não vai voltar. Tem visitas que as crianças recebem durante a semana dos seus familiares, que são visitas acompanhadas, tudo mais, no qual a assistente social e a psicóloga ela faz acompanhamento para saber se o problema que levou aquela criança a vir pro abrigo ele ainda persiste, ou se ele já saiu. Temos crianças que já saíram, que já voltaram para suas famílias. Mas acontece de chegar aos 18 anos e a situação não ter sido resolvida. Sim, acontece muito, infelizmente. Mas assim, a criança fica nessa expectativa de um dia voltar pra casa e não sabe se vai voltar ou se vai chegar aos 18 anos. A sociedade deve ser muito complicada. Ou chega um momento também, né? que, como a Gabriela falou aqui, que ela foi um dos casos de crianças destituídas. O que significa ser destituídas? Não existe mais esperança de voltar pra casa. Não existe mais possibilidade nenhuma de voltar pra casa. Mas a justiça que determinou isso. A justiça determinou isso e só quando ele tiver 18 anos que sair do projeto, do abrigo, né, no caso das mãos da justiça, do juiz, de todos nós, enfim, é que ela vai poder decidir o caminho dela, né? Então, se ela quiser ir atrás do pai ou da mãe, já é de maior e vai responder por si, né? Mas enquanto não responde por si, fica sob os cuidados nossos mesmo. Aí o que a gente tem é um trabalho de autonomia com relação a essas crianças. A criança que ela é destituída, a gente tem um trabalho mais voltado para a autonomia dela. A gente tem o sítio, que é onde a gente mora, que tem as 5 casas lá mesmo, e a gente tem as casas lares, que são casas espalhadas pela cidade. A diferença gritante da casa lá pro sítio é que no sítio a gente diz que é um ambiente de estufa. Lá toda criança que vem, ela passa primeiro pro sítio, que é o primeiro impacto dela, tudo mais. É o tratamento de choque. É o primeiro tratamento de choque lá com a gente. A gente recebe um pequeno furacão, né? E geralmente as destituídas, elas vão pra casa lá, que são também um pouco mais velhas, 16, 17 anos, que tudo já mais. vão estar no ambiente da cidade. Que já é o ambiente da cidade, já que eles pode vão até ter uma autonomia trabalhar. pra sair. Exatamente. Isso. Tá. E aí é que entra o nosso último projeto, que é o Profissionalizante, que é o Conquistar. Que é o quê? A criança que ela vai ficar até os 18 anos lá, a gente começa a fazer um trabalho, que é o Projeto Conquistar, que ele começa já a trabalhar no sítio e Olha só, na organização, legal. né? Que a gente tem várias frentes de trabalho na organização. A gente tem manutenção, a gente tem secretaria, a gente tem um monte de coisa. Então eles já começam a trabalhar no sítio mesmo, já começam a ganhar o Fazem dinheirinho cursos deles. profissionalizantes, Olha que né? Daí já vão pra cidade. Isso. E sem falar que o sítio, ele oferece cursos profissionalizantes para todas as nossas crianças, a partir de 13 anos, e para a comunidade. A gente fica perto de uma periferia lá de Campinas. Então é gratuito. Que é o Campo Belo lá, Que é o né? Campo Belo. A gente tem cursos tanto para as nossas crianças como para a comunidade que a gente oferece, que é 0800 para eles. Então todas as crianças já estão com 17 anos, já estão fazendo curso profissionalizante e tudo mais. Quando entram no Conquistar, já está naquela fase já mesmo de trabalhar, conseguir o dinheirinho. É só aquele dinheiro simbólico. Não estão ganhando para comprar uma casa, mas estão ganhando simbólico. Enquanto a líder do Conquistar, ela está entrando em contato com as empresas para ver a questão de estágio e tudo mais. E graças a Deus, os que conseguem terminar o Conquistar, eles já saem com emprego. Olha que legal. Entendeu? E Já sai totalmente reintegrado, né, na sociedade. E até interessante porque muitos deles, quando já estão no Conquistar, eles, como não tem pra onde voltar, o que é que eles fazem? Falam, vamos alugar uma casa junto. Entendeu? Então, monta uma república. Monta uma república. Eles mesmos, já não tem mais nada a ver com a gente. Eles mesmos vão lá, estão trabalhando, alugam uma casa, eles vão lá. Isso dá pagam, alegria, né? Isso é muito bom. Que legal. E até um ensejo para falar a respeito da parte de missão, é que a igreja que a gente faz parte, que é a Comunidade Evangélica Nova Esperança, ela é uma igreja que ela surgiu
partir dessa necessidade. Porque o que acontecia? Tinha um trabalho muito grande lá com as crianças e tudo mais, com relação a elas entenderem um pouco da fé e tudo mais. Mas o que acontecia? Quando elas saíam do sítio, nenhuma igreja acolhia elas. E acabavam que elas se perdiam no meio, voltavam a fazer coisas que não eram boas, voltavam a se envolver com coisas que não eram legais. E percebendo isso, o pastor Derli falou, poxa, então bora fazer um local que acolha essas crianças quando elas saiam do abrigo. A maior preocupação é essa de vocês, Sim. né? E depois dos 18, né? Será que eles vão estar preparados pra isso? Será que eles vão ter o que fazer? É igual filho, né? Vocês usam bastante a expressão filho. Demais. Mas a gente se preocupa com o filho mesmo. Na hora que o filho vai bater asa, será que ele aprendeu mesmo como é que bate? Vocês fazem É uma alguma preocupação cerimônia natural de pai, né? de despedida quando tem essa passagem? Jogar na piscina. É natural. No meu caso, com os meninos, quando completo 18 anos. Tem aquela conversa de pai. Tem aquela né? conversa. Não, eu costumo fazer com os que vão completar 18 anos, eu faço uma brincadeira bem legal com eles. Negócio bem másculo mesmo, com os meninos. Mas o bacana é que depois dos 18 anos que eles saem, eles voltam, né, pra igreja e se encontram ali, né? Sempre se encontram naquele ambiente ali de cultuar a Deus, aí no final do culto conversam, né, e voltam. E é até interessante falar nisso, porque a comunidade evangélica Nova Esperança, ela é formada 90%, Gabriela? 90% de crianças que já passaram pela cidade dos meninos. Já estão casados, já estão com filhos, Cara, já A estão tudo líder bem. do louvor, o esposo dela, já Todos já foram passaram, obrigados, né? É trabalham mesmo? na empresa, são líderes de louvor lá da igreja. Que Então sensacional. Isso é é muito muito... legal. E acaba que virou um ponto de encontro para E é todas as perto? crianças que já passaram. É na região, É, né? razoavelmente. É? Fica uns 30 minutos de distância de lá. A gente sai com ônibus. Em 30 minutos você vai e volta, dá umas 5 voltas em Vinhedo, mais ou menos. Ah, mas Campinas é grande, Não, amor. Campinas é 30 muito grande, 30 rapaz. minutos em Campinas é perto. Tem que ir, cabeça Demora de uma hora pra Vinhedo, né? atravessar Campinas inteira. Então metade do caminho. Então, a gente, assim, vocês estão ouvindo a gente, vocês perceberam que a Gabriela tá bem envolvida também, né? No projeto do Esperança Sem Limites. Então, assim, eu queria, assim, perguntar pra Gabriela um pouco sobre qual é o envolvimento, como que você Conta um pouquinho da conheceu, história, né? Conta um pouquinho. Vamos conhecer quem é a Gabriela. Gabriela, que está Gabriela. aqui só gesticulando por Seus enquanto. 13 irmãos. Ó, sem spoiler, hein? Sem spoiler. Como que é, tá Gabriela? ligado? Boa tarde, mas isso é uma verdade mesmo. Eu sou uma família de 3 irmãos. 13? 13 irmãos. 13. Mas Isso. quantos foram pro abrigo? Foram 6. 6? 6 foram para abrigos, porque a gente veio de uma situação de risco mesmo, né? Que na casa onde eu morava com a minha mãe, não tinha estrutura pra gente morar. A gente passava fome mesmo, ficava mendigando aí nas ruas. E minha mãe também era usuária de droga. Então a gente precisou ser retirado delas, né? Aí 3 irmãos meus foi para da Criança Feliz, né? E depois a gente foi pra Cidade dos Meninos, quando eu completei uns 9 anos de idade. Diferente da Cidade dos Meninos, lá no Lar Criança Feliz tinha a questão, né, mais forte, né, da adoção. Daí eu não quis ser adotada, então eu fui ficar junto com os meus outros irmãos, que estavam na Cidade dos Meninos. Como criança, você pode escolher não ser adotado? Sim, você É? tem escolha. Olha, eu não sabia. Eu não sabia. Que legal. Você não tem sabia disso. escolha. Mas por que você tomou essa decisão? Com quantos anos você tinha, mais ou Eu menos? tinha 9 anos. 9. Pela experiência que você viveu, pelo seu passado dentro da sua casa? Ou pra ficar perto dos seus irmãos, é porque... Com 3 Olha, irmãos, né? eu saí muito nova, eu saí com 4 anos de idade. Aham. Então eu praticamente não lembro de nada. Dos meus 5 anos pra baixo, eu não tenho memórias nem boas e nem ruins. Então eu só lembro do tempo que eu estive no abrigo em diante, né? Então eu decidi que eu queria ir pro outro abrigo porque os meus irmãos estavam lá. Então era o que eu tinha, Entendi. né? Igual eu tenho irmãos meus que foram adotados internacionalmente e também aqui no Brasil também eu tenho irmãos que estão com outras famílias. E aí, então, você ficou no abrigo até os 18? Isso, eu fiquei até os 18 Fez carreira no anos. abrigo? Fiz carreira. Fez carreira e foi promovida. Porque Tipo agora vamos falar isso. Daí hoje eu trabalho na Cidade dos Meninos, né? As crianças até brincam, né? Que não tem como dar nó em mim, né? Porque, tipo, Conhece tudo, Conhece Sim, tudo, rapaz, é um negócio... tudo. Até a questão de, tipo, da manipulação, a gente sabe tudo, sei tudo. Antes da criança errar, a Gabriela já tá... Hã? Quê? Não. Já antecipa, né? É, tipo... Mas você saiu aos 18 e já foi trabalhar lá ou você teve um tempo fora e depois retornou? Tá com- Isso. você tá com quantos Eu tô anos com hoje? 23. 23. E antes disso, né, eu passei um tempo na Cidade dos Meninos, em torno de 10 anos. Entre esses 10 anos, eu fiz cursos profissionalizantes, tive a capacitação, né? E quando eu fiz 17 anos, eu fui pra classe Conquistar, né? E nisso eu tive todo um trabalho pra
pra ensinar a pegar o ônibus, ensinar o caminho de ida e volta. E eles me colocaram em uma empresa, né? Eu trabalhei por 9 meses em uma padaria. Mas trabalhando e morando na cidade dos meninos. Ah, você não foi pra Casalar, então? Eu fui pra Casalar. Ah, você foi. Isso, eu Que fui pra faz Casalar, parte que faz parte da cidade dos meninos. Ah, tá. Isso. Aí eu fiquei morando lá, numa casa só de meninas. Na época era só meninas. Então eu morava nessa... Na época chamava República. Aí eu morei esse tempo na República e depois eu saí, fui trabalhar na padaria e eles me chamaram de volta pra trabalhar. O pastor Sidney, na época, que era o coordenador, ele me chamou de volta pra estar trabalhando. Aí eu aceitei. Mas você fez alguma formação na área de assistente social, não? Formação da vida, assim, né? Pra quê, né? Pra Pra que que precisa ter mestrado, já tem doutorado nisso? Não, é que você fez alguns cursos profissionalizantes, eu pensei que podia ser alguma coisa nessa área. Fiz todos os cursos possíveis que a Cidade dos Meninos oferece, né? Que são 5, mas nenhum na área da educação. Entendi, entendi. E o spoiler da vida dela é de que a mãe dela, ela trabalha hoje lá na Cidade dos Meninos. É mesmo? Aí. Tá liberta, livre, feliz. Maior spoiler. Nossa, Verdade. sua mãe trabalha lá. Isso, minha mãe trabalha. Faz parte da comunidade evangélica Nova Esperança. Isso, é porque minha mãe ela foi viciada no crack por 20 anos, né? Aí, depois de muito tempo, de muita oração, né? Porque o pastor sempre falava pra gente, coloca os pedidos de oração aqui no Gasofilas. E a gente sempre fazia isso. Eu sempre orava pedindo pra Deus mesmo a transformação da minha mãe, porque por mais que eu depois de quando eu tinha uns 4 anos, eu fui ver minha mãe depois de 8 anos, com 12 anos apenas, né? Aí, ainda teve o processo de perdoar minha mãe e tudo mais. E depois disso ela aceitou, né? Ela aceitou ir pra clínica de recuperação, porque o que eu amo mais na Cidade dos Meninos, no todo, é essa questão de que não trabalha só com o acolhido, né? Trabalha com a família também. Daí deu a oportunidade de minha mãe ir pra uma casa de recuperação. Daí ela se restaurou. Como é que fala? Palavra, gente? Difícil. Depende do que você tá querendo dizer. Ela se... Reestruturou. É isso, essa palavra que é tão difícil. Tá. E hoje ela faz parte também da comunidade Nova Esperança e tá trabalhando com a gente lá também. Que gostoso. Já faz 8 anos que ela trabalha lá. Que legal. Que história legal. E seus irmãos, você tem contato com eles ainda? Com Os meus irmãos eu tenho contatos, com os 6 eu tenho contato e com os que foram adotados eu não tenho contato, porque tem aquele processo, né? Quando é adoção também, só depois dos 18 anos que a criança decide, né? Se ela quer também conversar ter contato ou não. Então eu não tenho contato com os demais, só com alguns. Caramba, que história legal. Eu não esperava por essa hoje. Que legal, Falo muito que eu sou o legal. maior promovedor da história da Gabriela. Onde eu chego, eu falo, olha, a Gabriela lá. Gente, Vocês conhecem tem que ela? conhecer a Tem que Gabriela. conhecer. Muito bom, gente. Muito Que bom. bom, fico feliz que você resolveu contar pra gente também, né? Então, aí ela ia ficar guardando pra ela aí, ó. E é interessante que assim, vocês falaram, igual você falou, né? Que conhece bem os meninos, conhece a história. E é interessante porque assim, a gente não tem muito contato com crianças e jovens em situação de risco. Mas eu vejo que tem muitos processos que servem para todo tipo de criança e adolescente, independente se está em situação de risco ou não, na questão de limite, de conversa, de manipulação, de tentar entender. Como que é para vocês, assim, conversar com uma criança e você saber que ela tá mentindo, tá tentando manipular, tá criando uma situação só pra poder se sentir favorável, sabe? Àquela situação que ela tá criando. Como que vocês trabalham, assim, na questão de educação e disciplina, né? No caso é interessante porque, o nome da apostila é Quando o Amor Não É Suficiente. Às vezes essa frase parece meio estranha. Pô, como assim? Como assim o amor não é suficiente? E ela fala justamente, quando é que o amor ele não é suficiente? Quando a criança não entende ainda o que é o amor. A gente fala que os limites, eles falam de amor. Se eu tranco a porta da minha casa, é porque o que tem dentro dela é valioso. Lá é um limite para as pessoas que estão na rua. E esse limite que a criança não teve foi justamente o que ela
deixou de perceber a respeito do amor, que a pessoa que diz não pra ela, na verdade, tá protegendo ela, tá deixando pro tempo certo. Sim. Então, isso é um processo doloroso. Não, e isso tá acontecendo em muitas situações de famílias. Sim. E hoje em dia que tem muitos pais que não falam não falam não. E isso é um problema, isso cria crianças problemáticas. E no nosso caso, o que acontece? A gente tem uma disciplina que a gente cria as crianças. Então, quando a criança, ela comete alguma coisa, ela xingou, chamou palavrão, quebrou alguma coisa, bateu em alguma criança, fez alguma coisa que não era pra fazer, a gente coloca uma coisa que chama de consequência, que é o quê? Todo ato da criança gera uma consequência. E essa consequência é justamente é o que é que ela vai fazer? Ela vai restituir através de alguma tarefa útil o que ela fez. Se ela quebrou, ela vai consertar. Se ela não conseguir consertar, ela vai dar algum outro jeito, vai fazer alguma outra coisa para compensar o que aconteceu. Porque, voltando à ideia de que elas têm DRA, esse distúrbio reativo do apego, o fato delas não conseguirem se apegar a alguém, elas não conseguirem ter essa visão de, poxa, essa pessoa eu amo de verdade, é uma pessoa que quer cuidar de mim. O fato delas não terem isso faz com que gere uma série de transtornos. Elas não conseguem confiar, elas são manipuladoras, elas agem, elas vivem em modo de sobrevivência, elas fazem as coisas para benefício próprio. Então, tem uma série de transtornos que gera tudo isso. E quando aparece um adulto para ajudar ela, é interessante isso, porque o adulto que aparece para ajudar ela tem que ser um adulto que ela consiga enxergar como alguém forte. Nenhuma tem que criança... ter um pulso firme, né, pra lidar. Isso. E é interessante porque nenhuma criança que tem o DRA, que tem esse transtorno, que passou por esses traumas, nenhuma criança vai ser transformada se a pessoa que é o responsável por cuidar dela não for alguém que ela enxergue como forte. Porque senão ela vai tentar engabelar, Sim, manipular, sempre, tudo mais. Não vai sentir segurança, né, em Isso. confiar. E é até interessante porque quando a gente fala de forte, ser firme, a gente pensa, não, é a pessoa Não que é grita, bruto, né? Não, nada disso. Firmeza tem a ver com você dizer um não e esse não nunca se transformar num sim. Sim. Isso é firmeza. É a Isso criança é chegar, ela fundamental. pode quebrar, ela pode falar não. Entendeu? Você não precisa gritar, você não precisa espernear, você não precisa... Você só precisa manter o seu posicionamento. Entendeu? Você só precisa manter a sua compostura. Às vezes a gente eleva um pouco mais a voz, sim, a gente eleva... Não é gritar, é aquela coisa... É uma questão... É até falar uma... firme, né? É falar firme, é a entonação vocal. Não, a criança saber que... meu... É a criança saber que Sim. não é isso pra fazer. Então, a gente tem a consequência que elas são tarefas úteis, que vai variar. Pode ser ficar 15 minutos de canto, pode ser ficar 20 minutos no quarto, pode ser, não, você vai lavar a louça hoje, que as tarefas da casa são divididas entre eles. A gente é pai social, mãe social, mas não é a gente que lava, passa, faz tudo. São eles que fazem. Mas é em casa. É, casa eles também. mesmo. Sim. Eu falo que eu tô A gente esperando tem um de ansioso. 7, um de 5, mas vai lá pôr roupa pra lavar, me Eu ajuda a falo- pendurar. Eu não vejo a hora do mais velho começar a editar podcast. Eu falo que eu não vejo a hora do meu filho, porque é meu pai, né? Ele fazia muito comigo, ele tava sentado assim na sala, né? Tinha um controle da televisão na frente dele. Eu tava lá em cima no meu quarto. Já imagina. Ismael! Pô, sim, senhor, Cléber. Chamou meu pai, sim, senhor. É. Sim, senhor, pai, vem cá. Pega esse controle aqui pra mim. É muito bom, né? Fala, Traz um tô- copo d'água. Traz um copo d'água. Tô esperando ansiosamente pro João Miguel, meu filho, né? Quando eu falar, meu filho, Traz lá um copo d'água, traz um papai. copo d'água pro pai. Já cansei. Viu? E daqui uns anos eu quero que vocês voltem. Agora é muito cedo, ele acabou de nascer. Eu quero que vocês voltem e falem o quanto foi diferente criar o João Miguel do que é criar as crianças que estão lá, sabe? Porque vocês vão sentir uns choques, né? Com certeza. Sim, Vai ter sem umas dúvida. dificuldadezinhas aí de lidar com ele, né? Nessa fase de crescimento, né? E É, e tal. sem falar que ele tá crescendo com todo mundo, né? É, ele tá crescendo junto, é verdade. Ele tá crescendo rodeado de Fofinho, toda gente. criança. Muito Mas bom. é isso, o pessoal que tá ouvindo a gente, quiser conhecer Cidade dos Meninos, conhecer o projeto Esperança, Esperança Sem Limites. Quais são os contatos? Vocês têm página no Facebook, Sim. site? A página do Facebook é Esperança Sem Limites mesmo. Uhum. É uma ONG. Lá na própria página, tanto a página como o site, www.esperançasemlimites.com.br. Eu acho que é .org, você tem que confirmar. Ah, o link tá no post aqui. Tenta um, se não for, Se não tenta for, o outro. .org.br. .org.br, tá. E pode entrar em contato. A gente costuma receber muitas visitas no final de semana. Vai ter o contato lá no site que você pode estar agendando uma visita. Pode ir tanto A gente um vai, grupo André. Ah, de Vai? pessoas. certeza, Ó, a promessa online. Ó, é Não, uma mas com promessa certeza online. mesmo. A gente vai. E depois Vou a gente lá conta. tomar um cafezinho com a Gabi, hein, ó. Ah, assim mesmo. Pode ir tanto um grupo de pessoas, não, pô, eu quero com a minha igreja, ou com a minha empresa, ou com um grupo de amigos, E ou se um as grupo da pessoas
quiserem doar, né, alimentos, brinquedos, tudo, e até tem interessante, como. pessoal de Campinas, da região de Campinas, de São Paulo, tudo mais, a gente tem 5 bazares espalhados pela cidade que recebem doações. E a gente também recolhe, a gente tem um caminhãozinho, pô, tem um sofá, eu tenho isso, tenho aquilo. Vem aqui, vai lá, Que pega, legal, recolhe que legal. o que tem e leva lá pra gente. Uhum. E a gente tem esses bazares espalhados que Legal. se chamam Bazar da Esperança. Então quando você estiver passando lá ver um Bazar da Esperança, já sabe que é da Que é cidade de dos meninos. vocês. Que Muito legal, que joia. legal, gente. Legal. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito especial. Nossa, gente, Obrigado ficou pelo muito esforço de motivada. virem até aqui. Verdade. A gente marcou Obrigada de mesmo. em menos de 12 horas a coisa já estava acontecendo. Deu tudo certo, né? Deu tudo Graças a certo. Deus. É. E o meu cunhado, Jeová, eu tenho que falar aqui, porque ele que ficou falando, não, ouve o irmão.com, ouve esse, é muito legal, tudo mais. Ele falou, quando ele descobriu que vocês moravam aqui, liga pra eles, manda mensagem, faz um podcast, que ele é pai social também, faz um podcast pra gente falar Olha um podcast aí. a respeito disso e tudo mais. Que legal. Aí, seguindo o conselho dele, que foi, vou mandar mensagem, vou falar. Que da hora. E que da foi, hora, graças a isso aí. Deus. Um abraço pro Jeová, então. Obrigado por O Jeová abrir é esse da lá caminho. também? Ele de fica lá? É lá de Belém, Lá de Pará. Belém. Veio pra Ah, cá do Belém. também, que ele é casado com a minha irmã. Muito bom, gente. Parabéns. Deus abençoe os seus planos. Vocês também têm, né, o projeto de levar isso lá pra Ásia. gente Frase. tem um desejo muito grande no coração de servir a Deus com isso lá na Ásia. E a gente acredita que Deus vai realizar esse desejo. do nosso Deus coração. Amém, tá cuidando de amém. tudo. Deus Ele já tá na cuidando de frente. tudo. Muito bom, gente. Parabéns, viu? Obrigado. Valeu. Recadinho! Legal, gente. Bastante. Cash, arroba, irmãos.com. No programa anterior. Que é isso? Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos, esposinho. Muita animação nessa segunda-feira. Muita animação nesse frio. Quem é que pode ficar animado no frio, né? Tem umas pessoas que ficam, né? Ah, mas tem gente que tá ouvindo isso aqui que tá no calor agora, tá debaixo do guarda-sol na praia. Não vai estar ouvindo podcast debaixo do Não? guarda-sol na praia. Lógico que não. Eu já ouvi muito podcast debaixo do guarda-sol na praia. Filha, você é do Não, outro nunca mundo, ouvi, né, não. amor? Eu já ouvi Nunca. correndo na praia. Só Eu já pra ouvi. falar que corre. No sol. Eu sou atleta. Ai, socorro. E a gente tem uma novidade. Novidade. Aderimos à moda. Porque Sim. você que já usa o PicPay ou ainda não conhece, pode instalar, é muito fácil. Está na loja Android ou na loja Apple, você adquire lá de graça. E é uma maneira muito simples de você pagar contas, ganhar algum dinheirinho de vez em quando. Sim, o famoso cashback, né? O amor? cashback, vive tendo promoções lá. Se você pagar alguma coisa, você vai ter R$20 de cashback de volta. Eu vou fazendo minha poupancinha lá, só pagando as coisas. Eu gasto dinheiro, é claro. Mas acaba recebendo um dinheirinho de volta. É, assim, basicamente é um aplicativo que você instala no seu celular pra você pagar as coisas. E de Aham. vez em quando você pagando as coisas, algumas coisas voltam pra você. Olha só que Exato. explicação básica. É legal até pra pagar, assim, saiu com a galera pra comer um lanche. Ah, é verdade, pra dividir, né? Pra dividir e tal, manda direto na conta do PicPay, enfim. E o PicPay oferece também um programa de assinaturas. Pra quem produz conteúdo, pode criar uma conta lá pra fazer recebimento recorrente, que é o caso de assinaturas. Gente, é muito simples, é muito fácil. Eu achei sensacional a ideia do QR Code, viu? E a QR Code. QR Code. Que Todo mundo sabe o que é isso. por meio dele você consegue assinar algumas coisas. E a gente criou uma assinatura de irmãos.com pra você contribuir com a gente por lá também. Olha aí, por que não, Por que né? não? Por que não usar Exatamente. o PicPay para contribuir com o irmãos.com? Você que pensa assim, nossa, acho que eu já usei essa desculpa em algum outro momento. Já, mas usa de novo. É. Ela é boa. Nossa, eu gosto tanto do podcast irmãos.com. Se eu pudesse contribuir de alguma maneira, você pode contribuir. gente, Sempre pôde, pode. na verdade. Mas agora tem uma maneira mais fácil, que é através do PicPay, esse aplicativo que você pode instalar no seu celular. E através do link PicPay, Pic é P-I-C, Pay, P-A-Y, picpay.me/irmãos. Você entra nos planos de assinatura do podcast irmãos.com e lá você pode escolher entre as 3 formas de assinatura, que começa E com... olha só, começa com R$5. Ah. Às vezes a gente fala, e aí, você quer participar do plano de assinatura de irmãos.com? A pessoa vai achar, nossa, eu vou ter que contribuir com R$100 Deve por ser um mês. absurdo. R$200 por mês. Não, gente, R$5 por mês é a primeira cota. Aham, o primeiro plano que você já começa a contribuir com a gente.
gente. E contribuindo com R$5, a gente vai agradecer esporadicamente o seu nome nos recadinhos de irmãos.com. Isso mesmo, verdade. Agora, se você contribuir com R$10, olha só. Olha que top, R$10, A partir de R$10, você entra numa lista que vai todo mês participar de um sorteio de pelo menos um livro que nós vamos oferecer em parceria com as nossas editoras parceiras. E além de ter o nome também esporadicamente falado nos recadinhos de irmãos.com, né, amor? Os planos são cumulativos, né? Quanto maior, você vai absorvendo os planos de baixo também. Então, a partir de R$10, você entra nesse sorteio que vai acontecer todos os meses no Instagram de irmãos.com. Sim, mas e se eu não assinar o de 5 e eu não assinar o de 10, mas resolver assinar o de R$15? R$15, que é o plano maior, que eu carrego na top. minha mochila. Além do agradecimento, além de participar dos sorteios, você entra num grupo secreto de irmãos.com no Facebook que se chama Clube Irmãos. Olha que nome super original. É facebook.com/grupos/Clube Irmãos. Você solicita acesso ao grupo lá assim que você entra nessa assinatura. E nesse grupo a gente vai discutir temas. A gente vai despir as nossas vergonhas. Ah, é? Eu as não. nossas máscaras. Isso a gente já faz. Isso a gente já faz antes. A gente já faz isso no podcast, inclusive. Já faz no grupo do Telegram. Mas lá a gente vai discutir temas de podcast com vocês. Vocês vão ajudar a gente a decidir os próximos temas. A gente pode colocar alguns comentários que a gente acha interessante falar no podcast. Exatamente. E vocês opinarem. A gente vai discutir os temas, a gente vai discutir os programas. A gente vai fazer algumas lives exclusivas lá com vocês. Sim, lives de recadinhos, por que não, né? Algumas, né, amor? Isso. Porque tem vezes que a gente tá de pijama, né? Dependendo da situação, não rola. Meia furada. Mas a gente vai fazer algumas lives especiais lá exclusivas. E além de tudo isso, você vai receber em primeira mão o link para download do podcast antes de ser publicado oficialmente. A gente publica oficialmente às 11 horas da manhã no site e no aplicativo de podcasts. E você vai receber o link antes para ouvir algumas horas, provavelmente algumas horas antes, assim que ele fica pronto, para você poder ouvir, comentar, sugerir coisas, enfim. Você vai ter essa exclusividade de ouvir em primeira mão o podcast. Olha só, você vai ter acesso a capinha que vai ser do podcast antes de todo mundo. Muito top, né, marido? Muito top. Muito bom. E para inaugurar essa promoção, já de cara, nesse mês de agosto, a gente já vai fazer o primeiro sorteio de livros para quem assinar o plano de R$10 ou R$15. Então, nesta sexta-feira, dia 31 de agosto, nós vamos sortear entre os primeiros que participarem, que apoiarem, que assinarem o PicPay de irmãos.com. Nós vamos sortear o livro Uma Confissão do Tolstói. Você vai receber na sua casa, onde você estiver, tá bom? Então assine lá, picpay.me/irmão. Na semana passada entrou um programa novo do Literário, aquele nosso podcast que a gente tem falado sobre livros. A gente falou sobre O Peregrino no Literário 002 e, pra variar, tá muito gostoso de ouvir, né? Tá muito gostoso, gente. Eu curti muito de novo. Ó, gravar é muito bom, a gente fica sempre muito eufórico gravando, mas o Paulinho faz um trabalho de edição muito maluco que a hora que eu escuto, eu falo, cara, o programa ficou melhor ainda. Muito bom, muito obrigado, bom, marido. Esposinha, obrigado. Muito bem. Então ouve lá o Literário 002 com a equipe do Clube Ictus, com a gente e com um convidado especial, um amigo meu de muitos anos que manja muito do John Bunyan, do Peregrino, que é o Anderson Zen, que tá lá com a gente. Se você não ouviu, corre lá. A gente tá muito feliz com a repercussão desses programas, a gente tá muito feliz em fazer, em ler esses livros, em falar sobre eles, e a repercussão também tem sido muito legal, tem sido muito baixado, muito comentado, lá no Telegram e em outros lugares que a gente tem de discussão, nos próprios comentários de irmãos.com, a gente tem visto que a galera tem curtido muito e a gente continua. Sim, e o próximo livro que a gente tá lendo e que a gente vai discutir no Literário 003 será Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Gente, muito muito bem. engraçado. Como pode um livro que foi escrito há tantos anos atrás, parece que foi escrito, tipo, ontem, assim, pela minha tia que me conhece super bem. Sua tia te conhece bem? É? Conhece. Tá bom. Então, se você quer continuar participando desse clube, lê com a gente o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que no próximo programa do Literário, que é agora em setembro, a gente vai discutir esse livro também. Eu só queria falar uma coisinha aí, um recadinho rapidinho. Semana passada eu tava em Londrina, lá com o pessoal do Encontro Cepal Brasil Regional, e também participei com a moçada lá da primeira IPI. Nossa, a moçada é muito velho, né? Muito. Muito. Com a juventude. Juventude também é velho, né? Com a galera. Com a galera lá da primeira IPI de Londrina, no Paraná. Foi muito legal. E eu também gravei um programa com eles chamado Ampcast. Se vocês quiserem ouvir, dá uma olhadinha lá no que eu falei com eles lá. Vão lá e pulam lá. Tá no feed, tá em tudo quanto é canto aí. E tem o link no post aqui. Neste programa também
também pra você ouvir. E no programa anterior, aquele diferentão, né? Antes do O literário. programa de gambiarra. O programa de gambiarra. Life Hacks. Tá bom? Eu gostei muito da repercussão também, a galera curtiu bastante. Às vezes eu vou fazer esses programas mais light, assim, eu falo, a galera vai reclamar que não tem muita profundidade. O pessoal gosta, porque a gente se identifica, né? Eu não me identifiquei com um monte de coisa, achei uns absurdos. Tipo, você ficar lavando louça com água fervendo o tempo todo. Meu, que gastando gás, né? de gás, de tempo. E aí joga água quente. Eu até tentei fazer essa semana, mas aí eu joguei água quente na hora de lavar, eu quase me queimei. Eu falei, não dá certo essas coisas, não. Mas a ideia do chaveiro foi muito boa, pra aprender eu não usei bermuda ainda depois daquele que tá frio. Mas quando eu for usar aquela minha bermuda que tá com o zíper aberto até metade, eu vou tentar. Eu lembrei da sua bermuda, exatamente. Como a gente nunca pensou nisso, né? É e a gente vai ler alguns comentários também aqui, um pouquinho da repercussão, pra você se sentir parte disso também, né? Os comentários acontecem lá no post de irmãos.com e o Kiko de Angra nos lembrou de um gadget que tá sempre à mão de quem trabalha no escritório. Verdade. Então, ele fala que ele é técnico em informática e ele diz que não pode faltar clipe metálico lá. Só clipezinho, né? E, gente, clipe é sensacional mesmo. Olha o que ele fala. Serve pra abrir drive de CD quando não tá funcionando. E ele também serve pra testar a fonte, ligando o preto no verde e fazendo um jump. E ele limpa até aquela sujeirinha embaixo da unha, né? A hora que você tá na frente do computador. Que nojo, Kiko. Que nojo. Você limpa com a sua própria unha? Na verdade, eu não fico com unha grande. Agora que eu tô olhando, tá um pouquinho grande. Tá na hora de cortar aqui. Grande. Mas não fico com sujeira embaixo de unha. Eu não trabalho com terra, gente. Não precisa trabalhar com terra. O Kiko falou aqui que ele é técnico de informática e limpa a sujeira com clipes. Tá que mais que tem de dica aí? Vai lá. Não, tem uma pergunta aqui do Lorival, muito interessante. Paulinho, me responda uma coisa. O MacGyver fazia life hacks ou gambiarra? Olha só, é MacGyver, hein? Eu vou dizer que o MacGyver fazia gambiarra. Pega muito mal, né, amor? Ele é gringo, deve ser life hacks, né? Só porque é inglês, né? Só porque é inglês. Eu acho que tinha que avaliar cada caso, assim. Eu acho que a maioria das vezes era life hacks, porque salvava a vida e tal, né? Eram coisas... Mas a galera nova nem sabe quem é MacGyver, não sabe quem é o MacGyver. Era uma série que passava na hora do almoço na Globo, quando a gente chegava da igreja, que em português chamava Profissão Perigo. Profissão Perigo, é verdade. Eu lembro até da música. E nem tinha em inglês essa. Não era vinheta, era vinheta criada pela Globo com uma música de alguma banda de rock, que eu não sou muito do rock, eu não conheço, mas era uma banda conhecida. Olha, gente, então aí, MacGyver era um pouco de tudo, né? Um pouco de gambiarra e um pouco de life hacks. Muito bem. Então, se você quer participar também do programa, comente lá em irmãos.com sobre esse programa aqui, que ficou um pouco mais sério, mas também ficou descontraído, né? Ficou emocionante, mas ficou muito legal também. A gente já falou aqui do nosso Impulso, que é o encontro de comunicadores cristãos que a gente vai fazer em Vinhedo. ECC. Na Iba Viva, ECC, né? É tipo de ecocardiograma. Ó, ecocardiograma. Não, ECG, né? Tá certo. Crama, só se for. Mas então, o Impulso vai acontecer no dia 15 de setembro, aqui em Vinhedo, São Paulo, na nossa igreja. E a gente quer reunir aqui todo mundo que pensa em comunicação. Só que assim, tem uma notícia pra você. No momento da gravação desses recadinhos, nós temos apenas e somente, que é a mesma coisa, 17 vagas disponíveis. Olha só. Caramba, meu. E tem uma galera que falou pra mim que tá querendo vir. Olha, vai ficar dando bobeira. Essa galera que deixa pra última hora, vamos ver como é que vai estar lá. Vai ficar sem, ó. Tá acabando o mês de agosto, faltam ainda 3 semanas pro Impulso, praticamente, e vai ficar sem vaga. Então corre, porque eu não garanto que vai ter vaga pra vocês se você esperar mais 5 minutos depois de ouvir esse recadinho aqui, tá bom? Nossa, gente, parece aqueles sites de reserva de hotel, né, que fica... Só tem mais um quarto sobrando. O bom de fazer evento pequeno e pocket é isso, né? A gente consegue lotar antes, isso é muito legal e muito bom que a galera que tá vindo tá pensando muito. Sim, todo mundo é da área da comunicação, né, amor? Bem legal, bem legal tá mesmo. Muito afim de ter esse tempo aqui e a gente quer que você que está muito afim esteja aqui também no dia 15 de setembro. Vamos passar o dia todo aqui. E por falar em comunicação, redes sociais. Nossas redes sociais. Olha, a gente fez apelo aqui no último programa, estamos ganhando muitos seguidores. Você que tem Instagram, não esquece de seguir irmãos.com. Já estamos com 4.700 seguidores, olha só. Siga lá, @irmãos_com. Tá bom? Siga a gente também no Twitter, curta a nossa página no Facebook e nos acompanhe no Telegram. Também chegou muita gente nova no Telegram. Tinha muita gente que nem tinha, instalou pra participar do nosso grupo. Gente, e os bate-papos no Telegram fofinho, né, estão amor? muito legais também. Então, obrigado, gente. Vocês todos que nos seguem, nos acompanhem em todas as redes sociais. Ajude a divulgar nosso conteúdo. Participe do PicPay. Seja um contribuidor, um contribuinte. Contribuinte lembra de governo. Na verdade, né? assim, a ideia do PicPay é pra você ser um assinante mesmo de conteúdos
modos diferenciados, né, de participar com a gente mais de perto, e você vai ter algumas recompensas aí por fazer isso. Muito obrigado por você estar com a gente, e a gente continua firme aí. Daqui 2 semanas a gente volta com um novo programa. Depois de 3 semanas seguidas com o podcastirmãos.com. Olha, vamos dar um tempinho pra vocês respirar aí, né, amor? Uma semana de folga e depois Pode a gente voltar retorna. pro Netflix, pros livros. Valeu, gente!